Boa noite a todos. Como o Eduardo falou, uma excelente sexta-feira para a gente trocar informações, ter mais conhecimento. Hoje nós vamos dar uma dobradinha, né? Nós vamos fazer esse bate-papo de telecom e, na sequência, vamos ter um convidado especial aí, que é o Rodrigo Vancini, que vai falar sobre seguro de vida. Pessoal, seguro de vida é um negócio muito bacana, é um produto muito rentável. A gente está firmando essa parceria com o Rodrigo. Rodrigo é um partner da Prudential. Então, assim, é um cara muito bem visto dentro da Prudential pela produtividade que ele tem, pela equipe que ele já tem. Então, é um cara que vai poder somar bastante para a gente com conhecimento, falando um pouquinho sobre a Prudential e sobre esse mercado de seguro de vida. Esse assunto eu vou deixar para ele falar com vocês. Então, quem estiver aqui, eu peço para ficar um pouquinho mais aí, pelo menos mais uma meia hora. Em 30 minutos ele já vai explicar mais ou menos tudo aí sobre seguro de vida, dando uma pincelada como a gente tem dado. E aí, posteriormente, se a gente entender que mais pessoas têm interesse, ou que vocês têm interesse em conhecer mais, a gente marca mais bate-papos recorrentes com ele para estar se aprimorando e se aprofundando no tema. Vamos dar início ao tema de hoje. O tema de hoje é um tema de telecom, né? A gente tem um conhecimento um pouquinho grande desse tema. Eu pedi para a Daiane subir uma live que eu fiz no ano passado sobre 5 e 6G, onde eu falei de todas as tecnologias, um pouco da trajetória desse mundo de telecom, que eu atuo desde 2001 para 2002, então já se vão 23 anos aí, praticamente 24 anos. É um mercado muito rico, é um mercado muito que movimenta bilhões de reais, ou milhões de dólares, ou milhões de euros. Como a gente já falou no último bate-papo, hoje a quantidade de celulares que nós temos no Brasil é superior à quantidade de habitantes, visto que muitas pessoas têm mais de um, dois, três, até quatro chips diferentes. Às vezes um chip para atendimento pessoa física, um chip para atendimento pessoa jurídica, mais de um chip de uma operadora diferente da outra para não ficar na mão de repente de um problema de rede. Então, a gente sabe que cada vez mais a telefonia móvel, desde 2002, quando o mercado se transformou no mercado privado, e as empresas públicas passaram o atendimento para as empresas privadas, e aí o crescimento e o investimento foi absurdo, é que a gente percebeu o quanto isso evoluiu nos últimos 23 anos. Então, assim, essa evolução é muito bacana, a gente já falou um pouco disso no último bate-papo. Como eu falei, vocês vão poder ver na live que eu fiz lá no ano passado, que já está no nosso YouTube, então peço para que vocês assistam, para que tenham um pouquinho mais de informação sobre essa evolução da tecnologia até o 5G que a gente tem hoje, já falando um pouquinho do 6G, e é um mercado muito rico realmente. É um mercado que, como eu falei no último bate-papo, as principais empresas já são clientes das grandes operadoras, as empresas de médio porte, parte delas já fornecem telefone celular para os seus funcionários, e já as pequenas e médias empresas, né, de 10, 15 funcionários para baixo, ou até mesmo as MEIs, que é de apenas um proprietário, essas não utilizam ainda 100% o serviço de telefonia no modelo pessoa jurídica, que é um modelo que é mais lucrativo para a gente e que traz resultados melhores a nível de remuneração para o nosso negócio. Então, vale a pena a gente começar a olhar as oportunidades que nós temos junto a empresas de amigos, de familiares, na vizinhança, os comércios da vizinhança, para a gente começar a falar um pouquinho sobre telefonia móvel no modelo pessoa jurídica, tá? Então, a gente vai se aprofundar mais para frente, mas é interessante que a gente saiba
que ainda tem muito mercado para transformar as pessoas físicas para pessoas jurídicas. Como o Borro trouxe informações, a gente tem já um mercado, a Bruna também trouxe, né? A gente tem um mercado de muita empresa já migrando para pessoa jurídica, já migrando do plano pré-pago para o plano pós-pago, mas ainda existe um mercado muito grande a se penetrar, tá? Então isso é muito diverso. E como o Borro mostrou em números, a gente tem um mercado ainda muito concorrido. E a nossa vantagem é que nós trabalhamos com as 3 operadoras, Claro, Vivo e TIM. Então, se o cliente é Claro, a gente pode oferecer Vivo ou TIM. Se o cliente é Vivo, a gente pode oferecer Claro ou TIM. Se o cliente é TIM, a gente pode oferecer Claro ou Vivo. Então, a gente sempre vai estar com 2 cartas na manga para oferecer uma nova oportunidade para o cliente. Como eu disse para vocês, como se tornou um mercado monopolizado por essas 3 grandes operadoras, elas chegaram no estágio de que o atendimento delas poderia ser melhor e não é. E aí nem todos os clientes são satisfeitos em valor de plano e também em atendimento, tanto de cobertura como no atendimento pessoal ou por telefone. E aí com essa insatisfação gera a oportunidade de a gente migrar esse cliente para uma outra operadora e como eu acabei de falar agora, como nós trabalhamos com as 3, sempre nós vamos ter a opção de ofertar 2 outras oportunidades para esse cliente que está na operadora dele hoje. Então, esse é um grande ganho para a gente. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre outros 2 assuntos. Um é a banda larga. A banda larga eu acredito que todos vocês devem ter na casa de vocês, que é o modem, né? Com a internet, onde você recebe ela ou cabeada ou por fibra. Em algumas localidades você recebe por fibra ótica, onde a qualidade do sinal é melhor. Quem mora em prédio, na maioria das vezes, já é fibra, mas algumas residências também já recebem por fibra. A gente tem preços sugestivos a partir de 59, a partir de 69, 79, 89, R$ 100. Depende muito do tamanho do pacote. Eu falo um pouco nessa apresentação que eu fiz lá no YouTube sobre o diferencial dos pacotes de dados. Mais para frente, quando a gente for entrar mais em detalhes realmente de produto, eu vou explicar para vocês a diferença de um pacote de dados de 50, de 100, de 200 mega, qual a diferença de mega para giga, quais são as diferenças quando a gente faz a referência da telefonia celular para a banda larga. Mas o mais importante que vocês entendam é que um é um pacote de dados que você pode consumir e o outro é a velocidade que você consome, que você transfere os dados. Então, na maioria das vezes, a banda larga é a velocidade e o telefonia móvel é a quantidade. Tá? Então, por isso que a telefonia móvel a gente fala em gigas e a banda larga a gente fala em mega. Mega é velocidade, giga é quantidade. O grande diferencial que a gente tem da banda larga hoje é que a gente só não tem as 3 principais operadoras. Nós temos outras operadoras no mercado que também passaram a operar ou de forma regional, ou de forma estadual, ou de forma municipal. Então, existem algumas empresas de banda larga que atuam apenas numa cidade, outras atuam apenas no estado, outras atuam numa região, por exemplo, na região sudeste, na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste. Então, por exemplo, lá no nordeste, onde o Eduardo está hoje, a BrisaNet, por exemplo, é uma empresa muito forte. O Eduardo já deve ter ouvido falar da BrisaNet aí no Nordeste. Ela até patrocina os 2 times de futebol, o Fortaleza e o Ceará, que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje eu falava com o pessoal da... me fugiu o nome agora. Meu Deus. É tanta coisa. É isso mesmo, né? O Eduardo usa ela lá. Ela é muito forte no Nordeste. Hoje eu falei com o pessoal de uma empresa que atua aqui em São Paulo, que eu até me interessei, porque São Paulo tem um mercado muito grande e nem todas as operadoras são fortes aqui em São Paulo. Mas para vocês entenderem, hoje a gente já tem parceria com a Algar,
Por exemplo, a Maria Tereza deve conhecer a Algar aí de Minas, né? A Algar é uma empresa mineira que atua no Triângulo Mineiro, mas hoje também atua em grande parte de Minas, né? E a Algar é uma empresa naturalmente de Minas, que atua muito forte no ramo de banda larga, atuando tanto no pessoa física como pessoa jurídica, que eu não sei se vocês sabem, mas a banda larga pode ser tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Que difere é a velocidade do pacote. Às vezes, se é para a empresa, você precisa de um pacote maior para transmitir mais dados. Para a residência, não precisa de tanta velocidade assim. E você tem empresas como, por exemplo, a Lig, que é uma empresa que também se transformou num grupo muito grande, né? Ela é a junção de várias empresas e se transformou na Lig, que é a Giga, que eles estão chamando de Giga agora, né? Era a Lig no Sul. Quem é do Sul, acho que é a Daiane que está no Sul, era a Lig. Aqui em São Paulo era conhecida como VIP e no Nordeste como Giga, e eles optaram em manter o nome Giga. Então o nome da empresa vai manter como Giga e eles têm um atendimento hoje em todo o Brasil. Então também é uma empresa diferenciada e no ramo de banda larga. Então vocês viram, ó, nada eu já falei aí de 3 empresas diferentes das normais que nós conhecemos, que é a Vivo, a TIM e a Claro. Então para vocês entenderem que no ramo de banda larga a quantidade de opções é bem maior. E vocês vão entender que regionalmente, né, na sua cidade, pode ser que existam provedores só na sua cidade, ou até provedores de bairro, como por exemplo São Paulo, eu que estou em São Paulo, Júlio, Luiz, a gente vai enxergar provedores de bairro. Então existe até essa oportunidade, com um custo mais barato e com um serviço bom também. Né? Então existe todo esse diferencial na banda larga. Hoje, igual ao telefonia móvel, se briga muito por preço, então os preços são preços baixos. Então é o que eu comentava hoje com essa pessoa que me ofereceu essa parceria com essa empresa de São Paulo, de que eu vou ser bem sincero para vocês. Tanto a telefonia móvel como a telefonia de banda larga, eu vendo quando a pessoa quer comprar, porque eu entendo que é um desgaste de uma oferta e de uma prospecção e que me gera um baixo retorno financeiro. Agora, se eu pensar que ela é uma porta de entrada para que eu pegue uma nova empresa e comece a fazer um trabalho de relacionamento, isso é bom. É uma boa porta de entrada para eu começar a fazer um relacionamento com uma empresa. Então, é uma chance boa de eu começar a fazer esse relacionamento, que pode ser através da pessoa física, com o dono da empresa, com o diretor, com o gerente, na casa dele, como pode ser na própria empresa, que pode ser uma pequena empresa, um comércio, ou uma empresa de médio porte, ou até de grande porte. Empresas de médio e grande porte já começam a olhar a internet de uma outra forma. Aí eu vou começar a falar de algo um pouquinho mais específico, que é o link dedicado. O que é o link dedicado? Para que vocês entendam, a banda larga, ela chega uma fibra ou uma entrega de cabo, onde ela entrega, por exemplo, num ponto e redistribui para todas as pessoas naquela rua, por exemplo. E aí o que acontece? Você tem uma perda de velocidade ali. Né? O seu pacote fica um pacote de dados com a velocidade menor. Então, às vezes, você contrata um pacote de 100 mega, só que você está recebendo 50. Então, isso acontece às vezes na banda larga. Quando você contrata um link dedicado, até o modelo de contratação já muda. Ele vai ser parecido com o de móvel, ele já não é mais mega, ele já é giga. E aí são pacotes de giga, porque você contrata um pacote maior de consumo. E aí o que acontece? Os preços são bem maiores, os pacotes são acima de 100 mega, e é uma venda um pouco mais estruturada, mas também não é de difícil prospecção. Por que não é de difícil prospecção?
porque ela existe realmente a real necessidade do cliente em contratar esse serviço. Por que existe a real necessidade? Porque uma empresa sem um link dedicado, ela vai ter uma internet que ela compete a velocidade com outras empresas na região ou com até mesmo residências. E quando ele tem um link dedicado, o nome já diz, ele é 100% dedicado àquele ponto. Então, vem uma fibra exclusiva que é entregue no ponto de entrada da empresa, e aí o pessoal da área técnica da empresa puxa esse ponto, essa fibra, para dentro do Swift, que a gente chama, né, que é o integrador de dados da empresa, para a empresa distribuir para os computadores da rede dela. Então, normalmente, nesse caso, quando uma empresa solicita uma banda larga, você vai estar falando ou com o técnico de informática da empresa, ou com um técnico de informática contratado para prestar serviço para essa empresa. A coisa boa é que você está falando com a pessoa que entende aquilo que você está falando. Só que o detalhe tem que ser que você vai ter que conhecer um pouco mais do assunto para discutir com essa pessoa qual a melhor oportunidade de serviço. Agora, como eu falei para vocês, a maioria das empresas fornecem hoje praticamente a mesma coisa, do mesmo jeito que a telefonia móvel. Então, os pacotes são parecidos, 100 mega, 200, 300, 500, 800, desculpa, 100 giga, 200, 300, 500. Então, assim, os pacotes são parecidos, os preços, como eles são concorrentes, também são muito próximos. O que difere é saber se aquela fibra dedicada chega no local daquela empresa. Porque como é dedicada, ela precisa ter feito um estudo de viabilidade para saber se dá para chegar do ponto de lançamento da fibra até onde está localizada aquela empresa, o link. Se der sem nenhum problema de interrupção, sem nenhum problema de dificuldade de chegar ao link, a empresa então tem viabilidade, que a gente chama. E através dessa viabilidade realmente aceita o projeto pela operadora, a operadora traça o projeto e faz a instalação. Um projeto desse demora em torno de 30 a 45 dias para ser executado. Então, desde a concepção do projeto à instalação, demora-se de 30 a 45 dias. Então, diferente de uma banda larga que você instala em 2 dias, em um dia, dependendo da empresa, em 48 horas, o link dedicado demora um pouco mais. Agora, tem uma diferença muito grande de valores. Um link dedicado você vende hoje a 1.200, 1.300, 1.500 reais. Uma banda larga, como eu falei, você vende a 50, 60, 80, 100 reais. Então, você precisa vender 15 bandas largas para equivaler a um link dedicado, tá? E o cliente é o mesmo, é uma empresa. E não, na maioria das vezes, não precisa ser uma empresa de tão grande porte. Uma empresa com 15 funcionários linkados a uma rede de internet já tem necessidade de ter um link dedicado. E o custo-benefício para a empresa é muito melhor. Então, é um mercado grande. Como eu falei para vocês, existem mais de uma empresa no mercado. A Vivo e a Claro trabalham com link dedicado, a TIM não tem link dedicado. Aí nós teríamos como opção de link dedicado a Vivo e a Claro, e teríamos a opção da Algar e da Giga. Hoje são os parceiros que nós temos para oferecer. A Brisanet ainda não é um parceiro nosso, mas a gente está estudando uma parceria com um revendedor do Nordeste para fazer essa aproximação. E como eu falei, a gente quer estar em todo o Brasil, mas a gente tem Vivo, Claro, Algar e Giga, que atende, querendo ou não, todo o Brasil. Então a gente tem essa vantagem de já ter essas 4 operadoras fornecendo esse tipo de serviço. Alguém tem alguma dúvida sobre banda larga e sobre link dedicado? Gostaria de fazer alguma pergunta? Pode falar, Jonathan. Décio, achei interessante essa questão do custo. Você falou
que é mais ou menos uma faixa de R$ 1.000 a mensalidade de um dedicado, é isso? Isso mesmo, na faixa de R$ 1.000. Tá. E na questão de quantos equipamentos vão utilizar, a parte interna da empresa, de quantos computadores vão ser usados, isso daí tem um limite, varia, como que funciona isso? Tem pacotes Então, maiores? é isso que eu ia te falar. Um pacote de R$ 1.000 é um pacote normalmente aí na faixa de uns. Quer ver? Deixa eu olhar aqui da Algar para te falar certinho. Da Algar eu recebi hoje as informações. Deixa eu pegar o da Algar aqui. Peraí. Grupos. Não, eu mandou. Não, mandou sim. Ó, o link dedicado da Algar, por exemplo, 300 mega. E aí eles estão medindo com mega também, mas tudo bem. R$ 1.470. Então, o que acontece? Um link desse para uma empresa, por exemplo, de médio porte, vamos dizer assim, uns 30, até uns 40 funcionários atenderia, entendeu? Linkados na internet. Umas 40 máquinas. Umas 40 máquinas, Ok. tá? É mais ou menos isso, um link de 300 mega. Perfeito, Décio, era isso mesmo que eu queria saber. Tá bom, Obrigado. por nada. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tranquilos? Então, assim, é muito interessante essa parte da instituição da banda larga, porque a gente consegue ter uma abrangência muito forte. Então, por exemplo, se eu for fazer eu vejo aqui muita gente, por exemplo, passando aqui na rua, eu moro num prédio, né? E na minha rua tem vários prédios. Então, a pessoa passando na rua e colocando, sei lá, um panfleto da Claro, um panfleto da Vivo, um panfleto da TIM, para ver se alguém tem interessado na banda larga. Só que eu não vejo, por exemplo, as pessoas tentando fazer um contato com o síndico, para de repente levar uma apresentação para a reunião do condomínio, para de repente fazer um trabalho diferenciado para todos os condôminos. Então eu não vejo isso aparecendo como prática de quem oferece para as pessoas. Então, a banda larga, por exemplo, é um produto que dá para quem mora em prédio ou quem trabalha, por exemplo, que no Júlio e eu que trabalhamos com a parte de imóveis e vocês que poderão começar a trabalhar com a parte de imóveis também. Quando você pega um condomínio, por exemplo, eu moro num condomínio pequenininho, são 32 apartamentos. Só que são 32 oportunidades de você vender uma banda larga. Então, se você fizer um trabalho bem feito nesse condomínio que tem 32 chances de você vender uma banda larga, a sua chance de vender é muito superior a você ficar colocando um panfleto esperando que uma pessoa vai se interessar. Então, qual que é o caminho melhor para você fazer? Um relacionamento com o síndico. Então, conversa com o síndico, faz um bate-papo, vê se de repente ele tem interesse de falar em uma das reuniões junto ao condomínio sobre o serviço da banda larga que você tem a oferecer, se está todo mundo feliz com a banda larga que tem hoje, ou se realmente as pessoas gostariam de conhecer uma nova oferta. Então, isso é bacana. E ofertando a banda larga no condomínio,
automaticamente existem pessoas que são proprietárias de empresas, que moram no condomínio, são diretores de empresa ou gerentes de empresa. Então, assim, se é proprietário é decisor, se é diretor é decisor em alguns casos ou influenciador de alto nível, se for gerente é decisor em alguns casos ou influenciador de alto nível. Então, essas pessoas podem levar a ideia para dentro de uma empresa. E mesmo que ela não seja de nível gerencial, diretoria ou proprietário, ela pode levar como influenciadora a ideia para dentro da empresa dela, falando, ó, tem uma empresa que está atendendo o meu condomínio e que tem uma proposta bacana de telefonia. E aí a gente pode atender tanto a telefonia móvel como a telefonia fixa, de banda larga, se for necessário de banda larga, como chegar até o link dedicado, como eu falei para vocês, dependendo do tamanho da empresa e da necessidade da empresa. Eu conheço gente que até instalou link dedicado na casa dela, que a pessoa tem um fluxo tão grande de necessidade de internet, que ela instalou uma banda larga na casa dela. Hoje eu falava também com essa pessoa que estava me oferecendo essa nova empresa de internet sobre a casa conectada. Então, assim, quanto mais as casas se transformarem conectadas, mais elas terão necessidade de banda larga ou de link dedicado, porque automaticamente ela vai ter mais equipamentos linkados à rede de internet. E com mais equipamentos linkados à rede de internet, a tendência é que você tenha mais transferência de dados e, com isso, com mais consumo, menor velocidade. Então, é o exemplo que eu dou. Eu moro aqui em São Bernardo. Então, eu moro na, na saída da Anchieta, ou na entrada da Anchieta, com acesso a imigrantes. Então, o que acontece? No feriado, o que acontece? O pessoal abre a Anchieta e abre imigrantes e faz a operação descida, para todo mundo descer, para escoar mais rápido. O inverso faz quando o pessoal volta do feriado, faz a operação subida, abre a Anchieta e imigrantes para o pessoal subir. E deixa, por exemplo, uma faixa da Anchieta ou uma faixa de imigrantes só para descer. E que o fluxo de descida é menor e a subida é maior, ou vice-versa. Se você comparar, não fazer isso e deixar aberto, o que vai acontecer? Um monte de gente vai para a Anchieta, achando que a Anchieta vai estar livre, e um monte de gente vai para a imigrantes, sem controle nenhum. O que vai acontecer? A imigrantes tem mais pistas do que a Anchieta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que a imigrante seria um link dedicado. Ela tem mais conectividade e entrega mais rápido o resultado. Já a Anchieta, não. Ela é uma banda larga. Ela entrega uma velocidade menor, uma conectividade menor. Você tendo um acúmulo de pessoas usando ela, a tendência é ter um congestionamento. Então, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, acontecia, já não vai parar de acontecer no 5G, mas no 4,5G ou no 4G, você vai para um estádio de futebol. Você está lá no Morumbi, tem 50 mil pessoas usando o celular. O que acontece com o celular? Ele para de funcionar. Por que ele para de funcionar? Porque naquela única localidade tem uma concentração acima do esperado de pessoas e a banda de transmissão não suporta essa quantidade de pessoas que tem naquela localidade. E aí existe uma extravada quantidade de potencial daquela banda, e aí automaticamente você fica com dificuldade de comunicação. O que acontece com a banda larga em algumas localidades? As empresas vão vendendo, e acaba gerando um fluxo muito grande. Eu vou dar um exemplo no dia a dia de hoje. Por exemplo, a minha rua, o prédio que eu moro é o primeiro prédio construído na rua. Ele tem 40 anos. Depois dele foram vindo outros prédios. Hoje a minha rua deve ter mais de 15 ou 16 prédios. Eles concordam que dependendo do horário, na hora do fluxo de saída e de chegada de pessoas, a rua tem um fluxo de trânsito maior? Durante o dia, que esse fluxo é diluído, não há problema, mas no fluxo maior isso acontece. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu estou usando uma banda larga agora para fazer a comunicação com vocês e acredito que muitos de vocês também estão usando a banda larga, que pode ser fixa
ou pode ser uma banda móvel, tá? Pode ser do celular ou pode ser de forma fixa. Este horário é um horário que a maioria das pessoas já estão em casa, principalmente falando de sexta-feira. Então, a tendência é que mais pessoas usem a internet nesse horário. De que forma? Na TV, que hoje a TV é smart, nos equipamentos, hoje vários equipamentos são smart, no computador, fazendo uma videoconferência como a gente está fazendo. Por exemplo, a minha esposa nesse momento está usando a internet, deve estar no Instagram, deve estar no Facebook, deve estar em redes sociais. Então, tudo isso está consumindo banda. Então, quanto mais gente consome banda naquele momento, a tendência é que a banda estreita e que aí a quantidade de dados transmitida seja menor. E aí a velocidade diminua. É natural do trânsito, né? Você pega o exemplo da Anchieta, mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Você pega a Marginal Pinheiros. Às 2 horas da tarde, a velocidade que você trafega nela é uma. Às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde é outra. Por quê? Porque você está falando do alto fluxo. Então, no alto fluxo, a tendência é você ter uma lentidão. No fluxo mais moderado, você vai ter uma velocidade maior. A internet funciona do mesmo jeito, tanto para o móvel como para o fixo. Então, tanto uma banda larga como uma banda larga de telefonia móvel, você vai ter a mesma forma de conexão. Todas elas usam canais de comunicação. Eu não sei se vocês sabiam, mas toda a antena, que a gente chama de ERB, que é a estação rádio base de telefonia móvel, é ligada também por cabeamento. Por quê? Porque ela recebe informações via cabo e retransmite essas informações via onda. Então, não sei se vocês repararam, como quando, por exemplo, e aí vocês devem já ter passado em alguma antena de alguma operadora de telefonia, que tem lá uns, vou chamar de armário, né? Uns armários grandes que são as baterias e os disjuntores ali para manter a estação funcionando. Porque se cai a energia naquela região, vocês podem perceber, por exemplo, acho que foi ontem aqui caiu a energia, ou foi hoje, agora não lembro se foi ontem ou hoje. A internet para na hora, tanto a banda larga como a banda larga do celular, a conexão do celular. Por quê? Porque existe uma queda de energia, existe um tempo para as radiobases e para a estação de comutação da banda larga voltar a comunicar. Então ela dá um tempo ali de 2, 3 minutinhos e ela retoma, ou ela retoma porque a energia voltou, ou ela retoma porque um dos acessórios, que pode ser as baterias, geradores, esse tipo de coisa, ergue novamente a energia. Então, olha que bacana o que eu estou dizendo para vocês, é o seguinte, linkando um pouquinho ao mundo que a gente está conversando, que nós falamos na quarta-feira, que foi o mundo de energia. Muita gente fala assim, eu não consigo ficar sem celular, eu não consigo ficar sem internet. Mas, na verdade, a gente não consegue ficar sem energia. Porque sem energia, você fica sem qualquer tipo de comunicação. Foi o exemplo que eu dei. Se cair a energia, alguns locais vão restabelecer, como eu dei exemplo da própria banda larga, depois de um tempo, ou das estações radiobases, que são as antenas de telefonia, através das baterias, ou através de qualquer outro sistema que eles tenham para restabelecer a energia. Em contrapartida, isso é por um período, porque, teoricamente, uma bateria ela é reabastecida, né? Então, se não tiver um gerador ali reabastecendo ela, e um gerador, na maioria das vezes, ou ele é por meio de combustível,
ou ele teria que ser por energia. Se a energia está faltando, ele vai ter que ser por meio de combustível. Então, a energia hoje se transforma em um fator muito importante. Então, foi um dos motivos que nós, em 2024, desculpe, em 2023, entendemos que a energia seria algo interessante para a gente ter na ecobusiness, porque ela vai ser a matriz de todos os serviços que nós temos para o futuro. E eu vou falar mais disso na quarta-feira, mas eu puxei esse link para vocês entenderem que todo o sistema de comunicação está linkado a uma base de energia, que hoje é fornecido pelas nossas operadoras locais. E quando tem um problema na operadora local, você fica sem o link de energia. Então, o que acontece muito? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vendi um link dedicado da Vivo para uma empresa. Por 2 vezes nós já tivemos o rompimento da fibra. O que acontece com a empresa? A empresa reclama, a empresa vai falar que tem problema, só que está no contrato que, se isso acontecer, a Vivo tem 48 horas para restabelecer a fibra. Agora a empresa fica puta porque ela fica sem internet. O que eu tenho como um consultor de vendas falar para a empresa? Que ela tem que ter uma redundância. O que é uma redundância? É uma segunda opção de internet. É o exemplo que eu dei para vocês, que muita gente faz com a telefonia móvel hoje. Eu tenho Vivo e eu tenho TIM. Eu tenho Vivo e eu tenho Claro. Eu tenho TIM e eu tenho Claro. Então, assim, a pessoa tem mais de uma operadora. A mesma coisa, na maioria das vezes, pode acontecer com a banda larga, deveria acontecer, e vai acontecer daqui para frente, como a mesma coisa no link dedicado. Porque você ter apenas uma opção de conectividade, você corre o risco de ter um rompimento de fibra e você ficar sem conectividade. Ou mesmo o exemplo que eu dei para vocês. De repente, uma queda de energia, aquele fornecedor de energia, teoricamente, não está preparado para restabelecer aquela energia com a falta de energia, e você fica sem comunicação até ser restabelecida a energia. Então, aquele velho ditado, né? Quem tem um não tem nada, quem tem dois está calçado por ter uma pequena garantia. Então, nesse mundo de tecnologia, cada vez mais ter mais de um fornecedor é interessante para que você tenha uma garantia no seu serviço, tanto na telefonia móvel como na telefonia fixa de banda larga ou link dedicado. Tudo bem, pessoal? Então, isso é muito importante que a gente tenha isso como ponto principal. Então, assim, a gente já falou um pouco de telefonia móvel, a gente já falou de banda larga, a gente já falou de link dedicado. Esses são os 3 principais produtos. Os 3 produtos, tirando a banda larga, que não é vendido na pessoa física, então os 2 produtos, desculpa, o link dedicado, que não é vendido na pessoa física, a banda larga e a telefonia móvel são vendidos na pessoa física. Do mesma forma que a gente vende para pessoa jurídica, a gente também vende para pessoa física. Né? Então, a gente também tem a oportunidade de vender para pessoa física. Mas o ganho, como eu falei para vocês, é bem pequenininho. Para a pessoa jurídica, o ganho é melhor. Além de ser uma quantidade maior, o ganho é melhor. O que eu falei para vocês, às vezes é melhor pingar do que secar. Então, às vezes, você vai fazer uma vendinha ali e te ajuda dentro do total do negócio que você está almejando. O que eu quero mostrar para vocês, que é o que aconteceu comigo desde 2022, quando eu iniciei essa jornada, e depois eu vou mostrar para vocês isso em números, que todos os meses, ou eu, ou através das pessoas que vêm comigo desde agosto de 2022, sempre surge um cliente para a gente atender.
que pode ser no ticket pequeno, pode ser no ticket médio, como pode ser no ticket grande. Se for no ticket pequeno, paga uma pequena conta. Se for no ticket médio, paga uma conta média. E se for no ticket grande, forma um colchão para você poder se manter por mais meses, que talvez você não receba uma sequência tão grande de comissionamento ou de negócios nos próximos meses. Então, o que acontece? Eu lendo livros, ouvindo palestras, vendo podcasts, esse tipo de coisa, quando eu decidi ter o modelo da EcoBusiness, né, que ele veio se formando, né, no decorrer desses 2 anos e 5 meses, o que a gente percebeu foi isso. Que, por exemplo, ter mais de uma solução, além de te dar mais opção de negócio, então você tem mais chance de concluir negócios, você tem mais chance de entrar numa empresa, porque de repente você entra por aquela porta que a empresa te abre, pode ser um dos segmentos. Você depois pode fazer o trabalho de desenvolvimento. Outra coisa que eu comentava hoje é o seguinte, por exemplo, a gente tem lá no grupo 54 pessoas, né? E todas recebem o link todos os dias e são convidados para estarem aqui. Vocês podem perceber que a maioria das pessoas que sempre estão são as mesmas. Isso é natural. Eu já estou acostumado com isso desde agosto de 2022. O porquê disso? Porque apenas algumas pessoas entendem que para ela o movimento pode ser positivo. Outras pessoas, elas ficam aguardando que o movimento seja positivo, para que daí ela possa tomar um passo, ela dar um novo passo. Então ela fica na inércia, imaginando que a Maria Tereza, que o Júlio, que o Jonathan, que a Daiane, que o Luiz, que o Eduardo vão realmente ter resultado. Então, eu não digo que ficam torcendo contra nem torcendo a favor. Elas ficam aguardando para saber se o projeto pode realmente dar certo ou não. Só que é aquele negócio que eu sempre digo para as pessoas: enquanto as pessoas estão aguardando, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, as pessoas estão prosperando. Então, eu vou botar para vocês na semana que vem, por exemplo, vocês que estão sempre comigo, que eu evoluí de 2022 para 2023, que eu evoluí de 2023 para 2024 e que eu espero evoluir de 2024 para 2025. E quando eu digo evoluir, eu digo financeiramente. Com as vendas que eu vim fazendo no decorrer desses meses e desses anos, a minha receita só vem aumentando. Por quê? Por esse motivo que eu falei para vocês. Cada vez mais eu vim trazendo mais pessoas interessadas, cada vez mais foi surgindo oportunidade. Então, eu comentava hoje, por exemplo, nós temos 50 e poucas pessoas. Só que eu tenho mais umas 250 pessoas, mais ou menos, que eu tenho em grupos, que eu mando normalmente os links para as reuniões. Agora eu mando de cada grupo. No começo eu estava mandando para todos os links. E agora eu só mando para aquele grupo específico, onde eu tenho, por exemplo, o grupo de telecom. O grupo de telecom, eu tenho 19 pessoas no grupo de telecom. Esse grupo de telecom são pessoas que são ou fornecedores de serviço de telecom, ou que já são meus clientes de telecom. E por que eu os convido? Para, de repente, ele se interessar e, de repente, também se transformar num indicador da EcoBusiness. Esse exemplo é tão verdadeiro que eu tenho um caso, por exemplo, de um parceiro de plano de saúde, né, que ele, o ano passado, fez comigo um serviço de energia na casa dele, que eu expliquei para ele e falei: Sidô, se você indicar mais alguém, eu te dou 50% de comissão, que é o que a gente combina com todo mundo. Aí ele falou: pô, Décio, legal, vou fazer isso, vou te indicar. Essa semana ele me indicou a filha dele. É um projeto de 30, acho que é 33 ou 36 mil reais. Então é um projeto bacana. Eu chegaria na filha dele sem ele? Não. Eu conseguiria ter o contato da filha dele sem ele? Não. Então, assim, tá sendo um diferencial para mim? Absurdo.
Primeiro, porque eu vendi para ele e ganhei 100%, que foi eu que vendi. E segundo, porque ele está trazendo uma venda para mim que eu vou ganhar 50% e ele 50%. Se ele gostar do negócio, ele pode trazer mais pessoas. Hoje eu falava, por exemplo, com o Bira. Quem está aqui, eu acho que o Júlio deve lembrar do Bira e a Daiane sabe quem é o Bira. O Bira já trabalhou com a gente dentro do projeto. O Bira, o ano passado, fez um plano de saúde para a família dele, ele, a esposa e os 2 filhos da Porto Seguro. Maravilha. Esse ano ele recebeu o reajuste e está achando que está caro. Ele quer fazer um outro plano. Ele vai fazer de novo com a gente. Então, o que acontece? São as coisas que vão acontecer. A Fabiana estava na sala ontem, por exemplo, hoje ela não está, sexta-feira é mais complicado, ela tem criança pequena. A Fabiana trabalhou comigo na Vivo. Eu sempre posto nas minhas redes sociais, ou no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, as coisas que eu faço, né? Algumas pessoas dizem, pô, Dessa, nem sei o que você faz, que cada hora você posta uma coisa, eu digo que bom, então é importante que você saiba que eu faço alguma coisa. E ela me mandou um WhatsApp, Décio, você ainda está trabalhando com plano de saúde? Eu respondi, Fabiana, eu nunca parei, faz 34 anos que eu trabalho com plano de saúde. O que você precisa? Eu preciso de um plano de saúde para minha família, comentei isso com vocês, acho que foi ontem, mas não sei se todos estavam ontem. Por quê? Porque eu saí da Vivo, pô, Fabiano, que pena que você saiu da Vivo, pô, já que você saiu da Vivo, vem trabalhar com a gente, vem conhecer o nosso modelo, eu sei que você está trabalhando com ela está vindo participando de algumas reuniões conosco. E aí ela se interessou em fazer o plano de saúde. Como eu dei exemplo, ela não tinha condição financeira naquele momento de fazer um plano da Sul América, Bradesco, Amil ou Porto, e a gente optou pela Alice, que é um plano regional, só que com bom atendimento que atenderia bem ela. Pessoal, é um plano de R$ 2.800. Quer dizer, é um bom valor. Se você pegar uma comissão da Alice, que é 240%, pega R$ 2.800 e faz 240% e vê quanto que dá. 5.600, dá quase R$ 7.000. Eu não esperava, foi ela que veio me procurar. E hoje ela está com a gente para, de repente, indicar mais pessoas para fazer plano de saúde. Ela é de telecom, ela trabalhou vários anos na Vivo para trazer cliente de telecom. Então, assim, é uma cliente que vai se transformar parceira. Do mesmo jeito, eu vou dizer isso para vocês. Um cliente de vocês pode se transformar parceiro de negócio. Então, muitos de vocês já atuam em vários ramos, já têm essa experiência, essa expertise, mas é mais ou menos aquilo que a gente ouve, por exemplo, o Marcos falar e o Eduardo falar com tanta propriedade. A gente, às vezes, esquece de executar as coisas boas que nós trazemos no nosso dia a dia, que é o quê? Fazer práticas naturais de negociação. Ofertar para as pessoas as oportunidades. O Eduardo, antes de começar a nossa live, quem estava? Estava eu, ele e a Maria Tereza, ele falava sobre isso. Odessa, eu começar a fazer um marketing digital aqui e vou usar o nome da Ecobusiness. Pô, Eduardo, você tem o nosso apoio total. Pô, Odessa, vou bater um papo com a Daiane. Falei, pô, Eduardo, já chama a Daiane, tira as dúvidas com ela, a Daiane é fera, a Daiane vai poder te auxiliar no que você precisar de informação. Material a gente já tem, a Daiane fez material aí pra caramba pra gente nesses últimos 2 anos. Então, assim, todo mundo pode executar isso. Postar no seu WhatsApp uma imagem, postar no seu Instagram uma imagem, isso só faz com que as pessoas saibam aquilo que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a trabalhar com a Vitacom em dezembro. Eu comecei a colocar muita coisa sobre a Vitacom no meu LinkedIn, principalmente, que eu sou muito forte no meu LinkedIn, e no meu Instagram. Vieram 2 amigos meus, da época da Vivo, que estão interessados. Um, na próxima semana, vem visitar a Vitacom para se interessar em conhecer o projeto. Quer dizer que ele vai comprar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele está saindo lá da cidade dele, de Campinas, para vir para São Paulo para se interessar. Então, o que acontece? A gente tem que divulgar. Então, esse segredo que o Eduardo comentou hoje, pô, Décio, eu vou fazer isso, a gente tem que divulgar. Do mesmo jeito, o Júlio falou para mim, pô, Décio, a gente tem que divulgar as lives de uma forma melhor, porque aí mais gente pode participar, a gente também pode mandar convite para outras pessoas, então isso é bacana, porque a gente engaja mais gente, com certeza, né? A Daiane já passou a fazer uns convitinhos mais bonitinhos, a gente já distribuiu no grupo, alguns de vocês imaginam que tenham mandado, toda semana a gente vai fazer a agenda da semana, já vai programar para colocar, eu pedi para a Daiane fazer, ela deve estar me entregando da semana que vem
no mais, acho que você deve me entregar até quando? Até domingo? Pra gente colocar já no ar? Amanhã, Décio. Amanhã? Tá bom. Então, até amanhã a Dani já me entrega, eu já coloco no grupo para vocês divulgarem a agenda da semana que vem. Então, assim, cada vez mais a gente vai melhorando os nossos processos. Só que tem negócio, a gente não divulga, as pessoas não sabem que nós trabalhamos, as pessoas não sabem que nós trabalhamos, não despertam o interesse delas. Então, isso é em qualquer ramo de atividade que nós atuamos, tá? Deixa eu só agora fazer o seguinte, deixa eu só ver aqui. Deixa eu mandar o link do Rodrigo. Aí eu estou mandando o link para o Rodrigo, para ele poder entrar também e a gente fazer o bate-papo sobre a parte de seguro de vida. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre desculpa, não, sobre telecom, mais alguma manifestação, mais alguma ideia, mais algum lampejo de ideia, alguma dúvida, algum sentimento? O Julião aí que trabalhou muitos anos, né, Júlio, com telecom também, sabe como que é esse mercado. Uma perguntinha. Na época que eu trabalhava com link dedicado, tinha também o via rádio, que para aquelas regiões mais remotas. Ainda tem? Que eram as antenas que mandavam. Tem, mas não é link dedicado, né? Aí é link via rádio. O nome é esse, via rádio realmente. Mas é naqueles lugares realmente que são remotos, que não chega nem a banda larga e nem o link dedicado. Aí realmente você tem o serviço de rádio. Hoje a gente não tem parceria com nenhuma empresa dessa, mas existem várias empresas desse tipo de tecnologia. Tá? Essa empresa mesmo que eu vendi o link dedicado, eles usavam via rádio, porque nada chegava lá. E aí a gente conseguiu levar o link dedicado para eles. O ruim do rádio é a mesma coisa da internet do celular. Se você não tiver uma boa estrutura, e na maioria das vezes essas empresas têm uma estrutura mais precária, a tendência é que qualquer mudança de tempo, qualquer dificuldade que você tenha de falta de energia, você fica sem internet. Eu me recordo que era Transit, né? Então, em alguns lugares, até um determinado ponto, ela levava fibra, depois ela fazia rádio, e assim ela ia levando até chegar no cliente, a última milha lá. Isso mesmo. Isso mesmo. Muitas empresas ainda utilizam por essa precariedade. Como a gente tem também o link de internet via satélite, né? Eu não falei hoje sobre essa opção, eu vou falar num outro bate-papo, mas nós temos várias empresas no Brasil e a empresa mais conhecida do mundo que é a Starlink, que fornece a internet via satélite, né, que é do Elon Musk. Então, na verdade, a gente tem hoje a internet via satélite.